vamos falar, eu volto para falar dos crimes contra o patrimônio, mas eu queria começar essa primeira parte da aula falando dos crimes contra a administração pública, que é uma matéria que eu gosto muito, para a gente variar um pouco, porque a gente fala de crimes contra o patrimônio, acaba ficando um pouco chato. Então essa matéria, ela despenca nas provas de concurso, e eu garanto para vocês, se vocês entrarem na metodologia que eu vou passar para vocês, vocês vão acertar todas as questões de crimes contra a administração pública. Eu criei um método que não tem como errar. Não tem como errar. Só se vier uma questão assim fora do comum. Eu fiz o meu material, mas tem um outro material de apoio. Bem, falar de crimes contra a administração pública, entendam. O capítulo de crimes contra a administração pública é dividido em duas partes. A primeira parte é de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública e crimes praticados por particulares contra a administração pública. O que despenca nas provas de concurso? Crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Por quê? Porque vocês serão futuros funcionários públicos. Então, o mínimo que o examinador quer saber é se vocês têm noção das consequências penais na hora que vocês assumirem o cargo. Então, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Nós vamos trabalhar, na primeira parte, os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Então, nosso roteiro vai ser conceito de funcionário público, a associação do verbo da conduta criminosa com o nome do crime, que é a metodologia, e os exercícios. Primeiro, antes de a gente falar do conceito de funcionário público, quando se fala em ferir a administração pública, significa o quê? Que o objeto jurídico protegido dos crimes contra a administração pública é a própria administração pública e a sua normalidade. Tanto que, se você parar para analisar, existe aquele famoso método para decorar o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porque toda conduta acaba ferindo todos esses princípios numa conduta criminosa. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Nós temos uma súmula do STJ, eu não me recordo o número dela, mas depois eu passo para vocês, que diz que não cabe a aplicação do princípio da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública. Qual que é a origem dessa súmula? É porque os princípios moralidade, são princípios que não têm como serem insignificantes. O que se requer de um funcionário público é que ele seja 100% correto. Não, mas ele só fez um pouquinho. Ele só pegou um mouse. Ele levou para casa. Ele levou as canetas. O princípio da insignificância. Não cabe segundo a súmula. Mas nós vamos ter mudanças no cenário. Por quê? Porque já teve um julgado este ano, admitindo-se no STF, admitindo-se a aplicação do princípio da insignificância nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, pode ser que no futuro aquela súmula caia em desuso. Mas, se perguntarem, visão do STJ tem súmula, vocês não vão errar a questão. Mas eu só estou abrindo essa observação porque já tem uma decisão nascendo com relação à insignificância na administração pública. Mas o mais importante é entender quem que pode praticar os crimes. Bem, se eu estou falando de funcionários públicos que praticam crime contra a administração pública, o Código Penal cuida do conceito. O artigo 327 traz o conceito do que vem a ser funcionário público para fins penais. Primeira observação, pelo amor de Deus, não confundam o conceito de funcionário público para fins penais com o conceito de funcionário público do direito administrativo.
São duas coisas diferentes. O conceito de funcionário público para fins penais, ele é mais amplo do que o conceito do direito administrativo. Por isso que o Código Penal trouxe este conceito. E é um conceito bacana, claro que nós vamos trabalhar agora. Gente, considera funcionários, conceito de funcionário público. Primeiro ponto. Embora que transitoriamente significa que considera-se funcionário público para fins penais, mesmo aquele que não tem um vínculo fixo com a administração pública. Exemplo, jurado, mesário. Alguém trabalhou nas eleições aqui como mesário? Aí, ó. Naquele momento você trabalhava, você era considerado funcionário público para fins penais. O jurado também não tem remuneração nenhuma, não precisa, ó, com ou sem remuneração, não precisa ter remuneração para ser considerado funcionário público. Porque o mais importante é você estar exercendo a função pública. Então, é muito importante, a pegadinha de prova sempre é a mesma. O conceito de funcionário público para fins penais, ele tem que ser concursado, errado. Ou ele tem que ser errado. Ou ele tem que ter remuneração errada, ele não precisa. O conceito é amplo. Aqui entra uma discussão muito interessante com relação ao estagiário. O estagiário pode ser considerado funcionário público para fins penais? Pode. Pode, desde que ele exerça alguma função. E, em regra, ele não deveria. Em regra, ele não deveria. Por que ele não deveria? Porque o estagiário não deveria exercer função nenhuma. O estagiário deveria auxiliar nos trabalhos. Mas a partir do momento em que ele exerce uma função, e nós sabemos, eu já fui estagiário, e quando a gente é estagiário, a gente trabalha pra caramba. Então, né, nessa situação, dado uma atribuição a você, você pode ser sim considerado funcionário público. E é interessante que diz lá que exerce cargo. Cargo é o quê? São criados por lei. Aquela situação em que todo mundo está buscando um cargo. Eu exerço um cargo. Emprego, aí é regido pela CLT. Você passa mediante concurso público, mas você é regido pela CLT. E a função, são funções aí que acabam tendo uma coisa mais ampla. Outra coisa importante. O parágrafo 1º traz o conceito de funcionário público por equiparação. Então perceba, o caput do artigo 327 traz o conceito de funcionário público. Mas o artigo 327, parágrafo 1º, traz o quê? Traz a situação que envolve funcionário público por equiparação. E lá diz, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Aí nós estamos falando da administração pública indireta. Ou quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada. Quem que são? Energisa, Cabe, né? Não é mais Cabe, é Cabe. Águas Cuiabá. Então percebam que essas pessoas que estão exercendo lá a função são funcionários públicos? Não, são funcionários públicos por equiparação. Vamos tomar cuidado com a nomenclatura. Ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Aqui eu quero abrir a expressão atividade típica. Significa que quando uma empresa é conveniada com a administração pública para exercer uma atividade típica, nós estamos falando de atividades que são comuns dentro da administração. Então, se uma empresa é contratada para trabalho de chofer, de motorista, aquela pessoa que está sendo chofer não pode ser considerado funcionário público
por equiparação, porque não é uma atividade típica da administração. Vou dar um exemplo lá da própria justiça. Tem as meninas da limpeza. As meninas da limpeza não são consideradas funcionárias públicas para fins penais, porque é uma empresa terceirizada que tem convênio, porque elas não exercem atividades típicas da administração. Então, é muito importante a gente ter essa atividade. Então, o que cai muito é da faxineira, tá? Faxineira, segurança. O segurança do fórum não exerce atividade típica da administração. Não exerce. Normalmente não são policiais? Não, tem os policiais, mas os policiais são cedidos, né? E o policial por si só já é funcionário público, né? Em razão do cargo que eles exercem. Agora, aquelas empresas terceirizadas de segurança armada, aí não é atividade típica do fórum ter vamos dizer assim, ter funcionários com armamento. Não tem isso dentro do judiciário, né? Por isso que eles acabam pedindo que os policiais militares façam essa segurança, né? E hoje em dia está reduzindo o número de policiais nos fóruns, né? E os fóruns estão vendo a possibilidade de ter segurança armada, de ter por câmera de vigilância. Nesse caso, dentro do banco, por exemplo, tem segurança armada. Ele é também. É que nem no banco. Segurança armada que nem no banco. Aliás, você sente, pelo menos lá em Rondônia, você sente no banco, né? Tem porta de detector de metal, tem um cara de segurança armada da empresa. Também esse cara ele é considerado funcionário? Não, porque não exerce atividade típica do judiciário. Atividade típica do judiciário, o que é? Analisar parecer, fazer minuta, bater o carimbo. Hoje nem se fala para bater carimbo, tá tudo eletrônico. Mas são atividades que estão relacionadas com a desenvoltura do Poder Judiciário. Professor, mas isso daí tá no código, tá numa jurisprudência? É doutrinário. Porque qual foi o caso Unidiquese famoso? Vocês lembram daquelas faxineiras que adentraram o fórum do Rio de Janeiro e subtraíram os processos? Foi o que aconteceu, subtraíram os processos, a filmagem mostrou elas pegando o processo, e aí o cara pagava elas para subtrair esses processos. Elas não foram consideradas funcionários públicos por equiparação. Sabe como que descobriram o esquema? Porque, como são inúmeros processos, é muito difícil ter um controle de processo físico. Você tenta ter. Aí, o que aconteceu? O cara falou, não, você pegou o processo errado, faxineira. Ela falou, devolve lá o processo. Ela ficou com raiva e jogou no lixo. Aí acharam o processo no lixo. E aí, pegaram as câmeras de segurança e viram que era faxineira. Ela não se deu nem o trabalho de devolver o processo. E o detalhe muito importante é que todos os crimes, quase todos os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, ou sejam funcionários por equiparação, eles sempre são praticados em razão do cargo ou da facilidade que o cargo lhe proporciona. Sempre tem alguma coisa a ver com o cargo, no exercício do cargo. Ou de alguma forma o cargo lhe dá uma facilidade. Então vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito, o policial faz a abordagem rotineira dentro de um veículo, e aí ele vê um óculos e de certa forma ele pega e subtrai esse óculos. Nós estamos falando de um peculato furto. Agora, se ele está andando na rua, aí ele vê um veículo, ele quebra o vidro para subtrair um óculos de dentro do veículo, ele está usando da função? Não. Aí é crime de furto. Então é muito importante entender que ele está fazendo o quê? Ele está usando da facilidade que o cargo lhe proporciona, ele está usando aquela situação para poder atingir um resultado. Isso é muito grave, por isso a penalização. Agora, há dois crimes em que o sujeito ele é considerado sujeito ativo, mesmo ele não tomando posse, mas ele responde como funcionário público ou quando ele está
afastado. Mas lembre-se, mesmo ele não tendo tomado posse, ou mesmo ele estando afastado, ele usa a prerrogativa de funcionário público. Vocês viram o meu ato estava de nomeação. Primeiro nomeia, depois toma posse. Então é o sujeito que é nomeado, mas ainda não tomou posse, mas já está se sentindo o funcionário público. Então, e tem o cara que está afastado, que está de férias, enfim, ele está, de certa forma, ele não está no exercício do trabalho dele, mas mesmo assim ele acaba exercendo a função, enfim, usando-se da função. O primeiro crime é concussão. O que é o crime de concussão? É quando o funcionário público exige uma vantagem indevida. Exige. Olha o verbo. Exige. Não é solicitar, é exigir. É como se fosse... É meu de direito. Estou exigindo. É como se fosse bem próximo do tá, estou mandando. Eu vou exigir. E olha o que ele diz. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função. Ou por que fora da função? Porque ele está afastado. Ou antes de assumi-la. Então vamos imaginar a seguinte situação. Isso tem em questões. O sujeito passou no concurso da polícia. Isso tem uma questão disso. Não está nesse material. Depois eu posso fornecer para vocês. E aí o sujeito pega e... estou nomeado. Chega no barzinho que sabe que é boca de fumo. Aí ele fala assim, é o seguinte, você começa me pagando uma quantia aí, senão eu vou fechar tudo aqui. Eu sou policial. O cara nem tomou posse. nem fez academia ainda. Mas ele foi nomeado. Então, gente, percebam. Mas, professor, quando que há a consumação desse delito? Quando ele exige. Exigiu e já está consumado. Se ele vai receber a vantagem ou não, mero exaurimento do crime. Isto é um plus do crime. Importante é o exigir. Pô, é difícil você pegar uma pessoa exigindo. Eu sei que é difícil. Normalmente você vê na TV o quê? O cara recebendo, né? Uma vez eu falei para vocês que um policial militar aqui no Mato Grosso perdeu o cargo porque ele chegou numa blitz e exigiu um tênis novo. Aí ele ficou esperando a pessoa ir lá no shopping, na Gabriela, comprar o tênis, enquanto essa pessoa ligou para a polícia. E na hora que entregou o tênis, prenderam o policial. Perdeu o cargo por causa de um par de tênis. E aí você vai falar, como você sabe disso, professor? Porque eu dei aula para a polícia. Então as histórias, eu acabei conhecendo várias histórias. Gente, mas em razão dela, vantagem e tal. Nós temos a corrupção passiva, outro crime. Eu vou tentar não ser besteirento, mas um pouquinho só para vocês gravarem. Por favor, tirem a ideia, eu sempre falo isso. Tirem a ideia sexual da cabeça de vocês com crime de corrupção. Porque vocês acham assim. Não é vocês, porque vocês já estão craques, mas a maioria acha. Se o funcionário público pedir, é ativo. Se ele recebeu, é passivo. Tirem essa ideia sexual de vocês. Põe bem grande no material de vocês. Corrupção passiva, quem pode ser responsabilizado é só o funcionário público. Funcionário público, no exercício da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, né? Ele comete crime de corrupção passiva. Vou voltar no outro slide. Não, você repetiu o serviço. Que o somente comete crime de corrupção passiva o funcionário público.
Não tem como ele praticar ativa. O funcionário público, no exercício da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, pratica corrupção passiva. Professor, quem pratica corrupção ativa? O particular. O particular. Ativa é só o particular. E a passiva é o funcionário público. Então fala, tá, professor, mas e aí? Aí você veja só a situação. Olha a diferença da concussão com a corrupção passiva. Solicitar. Solicitar é diferente de exigir. O solicitar é aquela coisa mais tranquila, né? Se colar, colou, né? Aquela coisa assim. Aquela coisa, olha, hoje é final de semana, ainda não cheguei com a como faço-me rir, ou eu não cheguei em casa ainda, porque eu tenho que tomar uma cervejinha, mas tô sem um dinheirinho, né? Ou ele recebe. Ele não precisa nem solicitar, mas se ele receber e ficar para ele, já está consumado o delito. Então, eu tinha um amigo, eu não posso revelar muitos detalhes do meu amigo, né? Mas ele gostava de andar, porque provavelmente vocês acabam conhecendo ele. Mas eu não vou dedurá-lo, nada, né? E ele tinha um carro rebaixado, todo proibido. Ele andava com R$100 no documento do carro. Toda vez que paravam ele, né? Das pouquíssimas vezes que paravam, uma vez o documento voltou sem os R$100. Ali gerou a corrupção passiva, porque ele recebeu. Mas eu vou detalhar mais quando a gente chegar no crime. Só estou apresentando ele para dizer que o sujeito ativo do crime, né, pode ser ainda que fora da função antes de assumir. O que despenca nas provas é o chamado concurso de pessoas. Olha só. Vamos imaginar que A seja funcionário público e resolva praticar um crime contra a administração pública junto com B. E B é um particular. B é um particular. Então vamos imaginar que chame o Marciano, pô, Marciano de estação. O Marciano, que é gente boa, chegou o Marciano, é o seguinte: eu tô a fim de subtrair uns computadores lá do TJ, aquela coisa toda, e você vai comigo que você me ajuda a subtrair os computadores? O Marciano fala: preciso, por conta que eu estou faltando creme pro meu cabelo, né? Ele disputa com a mulher dele o creme de cabelo. Aí, o que acontece nessa situação? Eu estou praticando um peculato furto, porque eu estou usando a minha função para subtrair os objetos, da facilidade que me proporciona. E o Marciano vai responder junto comigo? Ele vai responder pelo mesmo crime? Depende. Por que depende? Exatamente. Se o Marciano, que é um particular, souber que eu sou funcionário público, ambos respondem pelo mesmo crime. Se o Marciano não souber que eu sou funcionário público, eu respondo por um crime contra a administração pública e ele responde por um crime contra o patrimônio. Ele vai responder pelo crime de furto. Porque no concurso de pessoas, quando duas pessoas praticam o mesmo crime, a regra é que todos respondem pelo mesmo crime. Todos respondem pelo mesmo crime. Acontece que
para que eles respondam pelo mesmo crime, os participantes, enfim, os coautores, têm que saber que é o mesmo crime. Então, se ele sabe que o comparsa é funcionário público, ele está sabendo que ele está praticando um crime junto com um funcionário. Agora, se ele não sabe que seu comparsa é funcionário público, ele está achando que está praticando um crime contra o patrimônio. Então essa é o grande boom das questões de concurso. E se o seu público, professor? Hã? E se os dois forem públicos? Tranquilo. Crime contra a administração. Eles vão pelo mesmo crime. Do mesmo crime. É o particular que é sempre a fonte de pegadinha. E na questão, fiquem tranquilos. Na questão vai trazer que o comparsa sabia ou não que ele era funcionário público. Toda a questão traz essa observação. Então fiquem tranquilos com isso. E aqui o artigo 327 traz uma causa de aumento de pena para aqueles que são funcionários públicos, que praticam um crime e eles recebem uma causa de aumento de pena porque eles estão exercendo cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público. Então percebam que é uma punição mais severa para quem está num cargo, ainda mais um cargo em comissão, que é um cargo muito importante. Vamos falar do crime do artigo 312, chamado peculato. Primeira observação, até esses dias, quem acompanha o Facebook ou Instagram do LAC, tem uma dica minha, que é uma dica que eu falo que costuma despencar nas provas de concurso. Todo crime em regra é doloso. Todo crime em regra é doloso. Todo. Você não vai estar escrito lá. Pune-se a título de dolo. A exceção é a culpa. Tem que estar previsto na lei que aquele crime é punido a título de culpa. Qual é o único crime praticado por funcionário público contra a administração pública que é punido a título culposo? O peculato culposo, previsto no artigo 312, parágrafo 2º. É o único crime. O resto tudo é título de dolo. Aí vocês vão falar assim, mas professor, posso ficar tranquilo? Então não existe corrupção passiva culposa? Não existe. É só o peculato culposo. O que vem a ser o peculato culposo? É quando o sujeito, no exercício da função, ele acaba permitindo que outra pessoa pratique o crime contra a administração pública. Como assim? Vamos imaginar que eu sou funcionário público e eu tenho a responsabilidade de fechar a porta da minha sala. E eu esqueço a porta aberta. Vem um terceiro, subtrai os objetos da sala. O que acontece? Acontece que eu serei responsabilizado por peculato culposo. Porque através de uma negligência minha, eu deixei de fazer algo, que era fechar a sala, permiti que um terceiro praticasse um crime contra a administração pública. Vocês estão entendendo? É uma negligência minha que faz com que um terceiro pratique. É justo? Confesso que todo mundo erra, né? Mas aqui o erro para o funcionário público gera punição por peculato culposo. Nós temos o peculato apropriação, que vem previsto no caput do artigo 312. No peculato apropriação, vamos lá, para não errar. O funcionário público, olha o verbo, é importante gravar o verbo. O verbo é importantíssimo.
Quando o sujeito, no exercício da função, ele se apropria do objeto, ou seja, passa a agir como se dono fosse, é o chamado peculato apropriação. Qual é o exemplo? Gente, eu vou dar um exemplo didático, pelo amor de Deus. Didático. Não, aqui eu tenho essa liberdade de sala que está sendo gravado, mas eu tenho essa liberdade de sala de aula porque ele é didático. Não teve o juiz do caso Eike Batista? Ele pegou a Ferrari, Porsche, não sei, e começou a usar como se dono fosse. Ele se autonomeou, pelo que eu acompanhei, ele teria se autonomeado depositário e começou a andar com o carro, como se dono fosse. Botou na garagem do carro da casa dele. Gente, é isso o peculato apropriação. É o sujeito, ele tem a posse legal do bem. No caso dele, nem poderia falar legal, né? O juiz do processo nomeasse como... Não é muito legal isso. Mas, vamos imaginar outro exemplo. O funcionário público, lá, o oficial de justiça, chega para fazer a busca e apreensão de vários celulares de uma empresa, porque essa empresa está devendo o consumidor. E aí ele pega lá 10 iPhones que está valendo um rim, né? Eu já vi que o novo iPhone vale um rim. Aqui, para uma pessoa que trabalha no McDonald's, tem que trabalhar 10 meses e não gastar em nada para comprar o novo iPhone. E lá nos Estados Unidos só 19 dias. Olha a diferença. E aí, ele fala, pegou o bem, se apropriou do bem de forma legal, e aí ele pega o celular para ele. Esse é o peculato apropriação. Ele tem o bem de forma legítima, aí quando ele pega o bem, ele olha para o bem que está na mão dele e ele fala, é tão... vai ficar para mim. Isso é o peculato apropriação. Ele não subtrai, porque no peculato furto, a diferença é que no peculato da apropriação, o sujeito ele está no exercício da função, está agindo legal, tudo certinho, conforme a lei. Mas quando ele tem a posse do bem, ele tem o dó, surge o dó. Eu vou me apropriar deste bem. Agora, no peculato furto, o sujeito tem a facilidade de andar no prédio, porque ele é funcionário público, ele tem aquela facilidade de transitar no prédio. E ele não tem a posse do bem. Aí ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou subtrair o objeto, eu vou tomar para si o objeto. Ao tomar para si o objeto, pum, peculato furto. Então vamos imaginar, eu sou funcionário do Detran, mas eu não sou responsável pelo pátio. Aí eu sei que à noite o pátio fica totalmente vulnerável. Eu entro lá com uma desculpa, digo, olha, eu vim aqui que eu deixei o meu celular aqui e tal. Falo pro guarda, o guarda fala, pô, é funcionário, tranquilo. Ele adentra ao Detran, entra no pátio e subtrai uma roda de um carro. Percebam que houve uma subtração em razão da facilidade que o cargo proporciona. Você vai questionar a entrada de um funcionário público no prédio? Você pode até estranhar, falar, pô, o funcionário público está trabalhando esse horário, né? Mas gente, assim, isso é muito comum, o funcionário está trabalhando no sábado. Muito comum. Lá em Rondônia, puxando sardinha pro judiciário de lá, mas já estou puxando. É muito comum você passar na frente do fórum no sábado e você ver os carros dos juízes lá que eles estão trabalhando. Muito comum. Porque ele tem que cumprir as metas, né, do CNJ. Aqui também. Feriado é na terça. E a gente não emenda feriado lá. A gente não emenda. O marido trabalha no Ministério Público, ele não tem nenhum, não. É super puxado. Gente, peculato desvio. O peculato desvio, ele já
antes de ele receber o bem, ele já tem a intenção de desviar para alguém. Ou ele desvia para si ou para outro. Percebo, o dolo no peculato desvio surge antes de ele receber o bem. Ele já sabe que ele vai receber o bem, sabendo que ele vai desviar para alguém. Lembra que no peculato da apropriação, o dolo surge no momento em que ele está com a posse do bem. No peculato de desvio, não. Ele já tem o dolo, eu vou desviar. Quando chegar esse bem, eu vou desviar. Aí ele pega e desvia. Ou em favor próprio ou de terceiro. Então, no peculato furto nós já falamos, que é a subtração. O peculato culposo também nós falamos, por imprudência, negligência ou imperícia, permite que outrem pratique um crime contra a administração pública. E temos esse nome chato que às vezes costuma cair nas provas de concurso público. O peculato malversação. O peculato malversação é quando a conduta do peculato, seja de apropriar, de desviar, de subtrair, ou o peculato culposo, em cima de um bem de um particular. O exemplo que eu dei do peculato furto era de um carro no pátio do Detran. É um bem de um particular. Por isso que é um peculato malversação. Porque o bem jurídico é administração pública, mas o que aconteceu? Um bem de um particular foi... e aí, por isso, malversação. E quando fica apreendido no pátio da polícia e os policiais ficam com o carro? Também. O que precisa de autorização judicial para se fazer o uso, pela polícia fazer o uso desses bens. Pátio da polícia, pegou na posse, é da administração pública, tudo que acontecer com aquele bem vai cair no peculato. É como se diz, a justiça usou os bens do arcanjo, né? E isso foi tudo com autorização. Inclusive, ontem, quem assistiu a entrevista do Moro, né? Muito boa entrevista, ele falou claramente que uma das formas de acabar com a organização criminosa é confiscar os bens. Uma forma isso foi usado na Itália. Então, no exemplo que o senhor usou lá do funcionário que foi até o pátio lá, ele então cometeu o crime, os dois peculatos. Não, um só, que é o peculato furto. Mas se perguntarem quando que é o peculato malversação, é quando qualquer um desses peculatos envolver bem de um particular. Então seria peculato furto e malversação. Então cabe qualquer um deles. Cabe qualquer um deles. Que a malversação é só para dizer que foi um bem de um particular. Senhor, você pode dar um outro exemplo, por favor? Do Peculato de malversação. malversação? O caso da loja, o sujeito vai lá para fazer a apreensão dos objetos, ele faz a apreensão dos celulares e aí pegam para ele. Aí é um peculato, apropriação e malversação, porque era um bem de um particular. Gente, questão que despenca nas provas de concurso. Eu falei para vocês que a única espécie punida a título de culpa é o peculato culposo. Então, no peculato culposo, diz lá, tem uma regra de ouro no peculato culposo. Uma regra de ouro que diz assim: se o sujeito, o autor do crime do peculato culposo, reparar o dano ou restituir a coisa, porque você lembra que eu falei para vocês que por uma negligência, imperícia ou imprudência, o funcionário público permite que outra pessoa pratique um crime contra a administração. Então gera um dano. Vamos imaginar que subtraíram 2 computadores. Então, se ele comprar 2 computadores ou reparar no sentido de dar o dinheiro para a administração pública no valor desses 2 computadores, e se ele fizer isso antes da sentença penal irrecorrível, ou seja, aquela que não cabe nenhum recurso, vai estar extinta a
punibilidade. Então ele tem até a sentença penal irrecorrível para poder reparar ou restituir a coisa. Professor, e se for depois da sentença penal irrecorrível? Porque às vezes nas provas de concurso público eles põem assim: o sujeito que repara a coisa posterior à sentença penal recorrível extingue a punibilidade. Ou ele põe assim: no peculato doloso, se o sujeito reparar a coisa até a sentença penal irrecorrível, extingue-se a pena. No doloso? No doloso não extingue a pena, não. E diz assim: se for posterior à sentença penal irrecorrível, reduz a metade, reduz a pena de metade. Mas se ele reparar, o processo encerra. Só antes da sentença penal irrecorrível. Só no culposo. Só no culposo. Só no culposo. Professor, mas então... Qual é esse? Por exemplo, é um sujeito que chegou lá, né, vamos pegar o exemplo do sujeito que é muito comum, o funcionário público que cuida do almoxarifado. Deixou a porta aberta. E aí entraram lá e subtraíram os objetos cujo valor do prejuízo girou em torno de R$10.000. Então, se ele pegar, restituir, reparar, dar para a administração pública R$10.000 antes da sentença penal irrecorrível, extingue a punibilidade. Se for posterior à sentença penal irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta. Qual é a pena? Tem que até pegar o código. De cabeça eu não me recordo de cabeça, mas não é alto, Não não. deve dar prisão. Deve gerar um semi-aberto. Aliás, um aberto, desculpa, um aberto. Mas não corre o risco de perder o cargo. Pois é. Vai ter que depender da quantidade de pena, vai depender de uma série de... que são os efeitos da condenação. Até a repercussão tudo isso envolve. Mas na verdade tem um... É que houve uma mudança agora dos efeitos da sentença penal condenatória, que diz que o sujeito, ele, dependendo da quantidade de pena, ele automaticamente perde o cargo. Automaticamente perde o cargo. Só temos você sabe que nós temos uma coisa que é com relação a mandato de político. Vou dar um exemplo de Rondônia, Porto Velho. Nós temos um senador lá, Assir Burgas, dono da Eucatur. Ele foi condenado agora pelo STF, sentença irrecorrível, há 4 anos e pouco, pegou semiaberto. E ele está lá, indo trabalhar no Congresso durante o dia e voltando à noite para dormir lá no... Então assim, por que eu não perdeu o cargo? Porque quem determina a perda do cargo no caso, é o Senado. Diz que o juiz não tem o poder de fazer isso. Agora, o juiz tem o poder com relação a cargos normais. Dos políticos, não. Então, ele tem essas coisas que não dá para entender, só no Brasil, né? Só no Brasil, um sujeito condenado está exercendo função política, né? Não tem sentido, né? Professor, Olha, em crime contra a administração pública, sentenças penais sempre são irrecorríveis? quando não, a sentença irrecorrível é quando já cessou todos os recursos. Mas é ótima a pergunta, porque são inúmeros recursos até chegar nessa parte da irrecorribilidade. Esse recurso seria o trânsito em julgado. Seria o trânsito em julgado. Gente, mas sempre usa a expressão, vai pela expressão do código, sentença penal irrecorrível. Nós temos no artigo 313 o peculato mediante erro de outrem. O peculato mediante erro de outrem, ele é interessante porque
funciona, eu dou o exemplo para vocês compreenderem. O sujeito, eu vou voltar no, vou falar mais de um peculato. Eu lembrei do exemplo do Marcos, que da outra aula. No peculato mediante erro de outrem, o sujeito, vamos imaginar que ele está trabalhando como caixa vamos imaginar da Caixa Econômica Federal. E ele trabalhando lá na Caixa Econômica Federal, chega uma senhorinha e entrega para ele um monte de conta e um monte de dinheiro e fala: conta para mim que eu não... E o cara naquela loucura, né? Filas e filas, ele vê lá, faz rápido lá e quando ele vai fechar o caixa no final do dia, ele percebe que ele recebeu a mais daquela senhora. Qual é a atitude dele? A atitude dele é pegar e devolver esse dinheiro para aquela senhora. Porque ele recebeu mediante o erro de outro. Ele não provocou o erro na senhora, tá? O erro partiu da própria pessoa, da própria senhora. Ele não induziu ela a erro nenhum. Aí ele reparou e falou: puxa vida, quer saber de uma coisa? Eu quero ficar bonito na fita, eu vou deixar o dinheiro no caixa. Percebam que ele se apropria, mas em favor da própria administração. Porque se ele se apropriar para si, vai incidir no peculato a apropriação. Porque ele recebeu a posse, depois surgiu o dolo, vai ficar comigo. Então aqui ele deixa na própria administração pública. Mas ainda tem. Tem, tá aí, ó. É crime. Professor, e se ele induz ela a erro? Se ele começa a provocar o erro, fala um valor que não existe e provoca o erro na senhora. Que crime que ele responde? Estelionato. Se ele provocar o erro na senhora, ele responde por estelionato. Porque ele estaria induzindo ela a erro para que ela tivesse prejuízo. Alguma dúvida? Vou aqui, lembrei do Max, costuma cair em prova. O peculato de uso é quando o sujeito ele nem se apropria e nem subtrai. Ele usa. Então, vocês deram um exemplo. Se o policial começar a dar a volta com o carro apreendido, mas ele devolve no pátio. Peculato uso. O peculato uso é punível o peculato uso? Não. Não está falando que usar é crime de peculato. Então, em regra, o peculato de uso não é crime. Salvo quando o sujeito ativo for o prefeito. Existe um decreto, está no material de vocês o decreto, no materialzinho de apoio. É que eu sou muito ruim com números, mas salvo, acho que é decreto 201, decreto-lei 201, 67 ou 47, coisa assim. E lá diz que o prefeito, ao usar um bem público, ele responde por peculato de uso. Eu nunca esqueço o exemplo de uma aula que eu assisti do Rogério Sanches, que ele disse que quando ele começou como promotor, ele pegou uma cidadezinha e aí o oficial de justiça ligou para ele e falou assim: doutor, tem aqui uma informação de que a prefeita está usando os maquinários da prefeitura para poder bater o chão da terra da fazenda dela. Eu estou aqui, parece que é isso mesmo. Ele falou: peraí que eu estou chegando. Chegou lá, viu aquele maquinário todo lá da prefeitura. Ele chegou lá, bateu lá na porta: prefeita aí? Tá. Você tá presa. Você tá presa, tal, mexendo com maquinário. Ele mal tinha chegado na cidade, já dando uma liga. Tá, você tá presa, isso, aquilo. Aí tudo chamou a polícia, foi aquele rolo para levar para a delegacia. E aí no meio do caminho o oficial de justiça falou assim: doutor, do que ela está sendo presa? Aí ele bateu um branco nele, né? Falou assim, na hora ele respondeu: nem
Não sei, crime ambiental, qualquer coisa, mas tá preso. Aí você chegou lá na delegacia, aquela confusão toda, o delegado chamou ele no canto, doutor, peculado de uso, tá? Eu tô falando pro senhor, porque o senhor tem garantias, eu não tenho, tá? Diz que ele saiu falando assim, a senhora cometeu peculato de uso, tá? E foi assim, né? É o frescor da carreira. Eu já também tive meus momentos iniciais. É normal, gente, a gente entrar com sangue nos olhos. Eu já entrei com sangue nos olhos. Um fato que aconteceu comigo foi que eu estava na execução penal e eu sou o corregedor dos presídios. Aí chegou um pessoal lá e falou, doutor, nós temos uma denúncia assim, assado, tal. É mesmo, é? Peraí, COI. Vem comigo, vamos entrar dentro do presídio. Ministério Público, vem comigo. Aí entrei dentro do presídio lá, pegamos todo tipo de prova. Não posso contar o restante, mas foi assim emocionante. Né? É emocionante. Professor, só prefeito? Hã? Só prefeito? Prefeitos, E os cargos públicos? os vereadores. Teve aqui também, aquele caso que estava usando maquinário lá no Paulo, alguém. Sim, só que são só os cargos eletivos. Só os cargos eletivos. O senhor falou no exemplo de peculato mediante erro, que se ele E se induzir, provocar isso? por que ele não responde por peculato furto? Porque ele está se beneficiando do cargo também. Sim, mas no peculato furto ele subtrai um objeto. Excelente pergunta sua. Ele subtrai o objeto, ele toma para si. No estelionato não, ele induz e a vítima entrega. É o verbo. E a vítima entrega para ele. Obrigada. Mas excelente pergunta. Temos aqui o peculato eletrônico. Tem duas espécies de peculato eletrônico. Porque a administração pública, eu me lembro quando assistia... Olha, gente, eu tô ficando velho. Eu assistia TV pirata. TV pirata, eu tenho 37 anos. Pô, mas eu era muito molequinho. Minha mãe não gostava de assistir TV pirata, falava que era coisa de adulto. E no TV pirata parecia aquele funcionário público com aquele papel, com aquela máquina toda. E era mais ou menos isso. E aí começou os computadores, começou a internet, e aí incluíram esses dois artigos, 313A e 313B. O 313A despenca nas provas de concurso. Porque aqui o crime se dá de duas formas. Olha o verbo, olha os verbos. Inserir ou facilitar a inserção de dados falsos. Vamos falar dessa primeira ponta. Professor, como assim? O sujeito vai lá, ele recebe, vamos imaginar que ele recebe uma multa, ele funcionário, responsável pelo cadastramento de multas, ele vai lá e insere dados falsos para não constar a multa para ele, que está gerando uma vantagem indevida. Sempre, olha o detalhe importante, a inserção ou a facilitação de dados falsos é sempre buscando vantagem. A doutrina aqui diverge, se é vantagem econômica ou vantagem de cunho moral. Por exemplo, Max passou lá no concurso de policial da civil, conhece a mulher da vida dele. Você não é casado não, né, Max? Não posso falar então. Uma loira de 2 metros, paniquete, anda de mão dada e assim, ó, com o nariz empinado, quem mexer apanha. Chegou lá, o pai conhece o pai, ó, pega o pai e fala assim, Max, é o seguinte, eu tenho aí um mandado de prisão em aberto, você tem um banco de dados lá, aí o Max fala, inclusive eu sou responsável. Tem como você
excluir o meu mandado de prisão, aí ele vai lá e exclui. Qual que é a vantagem? Ficar bem com o sogro, vantagem moral. A doutrina fala que entra a vantagem moral. Então percebam que quando se falar em dados falsos, é inserir ou facilitar. Aí ele brigou com a namorada e a namorada pegou e terminaram. Ele com raiva vai lá em série dizer que tem um mandado de prisão a namorada. Porque qual que é a vantagem? Se ficar, pena. Fala então, cara. Possível? Ou, aqui ó, quando se diz alterar ou excluir, significa dados corretos. Inserir ou facilitar são com relação a dados falsos. Então, o inserir ou facilitar a inserção desses dados falsos é o primeiro crime. O alterar ou o excluir, nós estamos mudando dados verdadeiros. Sempre com a finalidade de obter vantagem indevida ou causar dano para a própria administração. É o verdadeiro espírito de porco, é o cara que faz para causar o tumulto, causar o dano. Professor, mas no caso, assim, por exemplo, o exemplo que você deu, ele excluiu para ficar bem. Aí depois deu um probleminha, ele foi e voltou a inserir. No caso, ele não inseriu um dado falso, né? Que ele já tinha cometido... Não, da namorada, foi do caso do sogro. Mas, perfeito, se ele voltar a inserir um dado verdadeiro, em tese não teria crime algum não voltar a inserir. Mas pode ter excluído indevidamente. Ele vai falar que ele excluiu sem querer, aí depois ele voltou, então ele não gera crime. É que hoje a segurança hoje é muito grande. Você logou, tá lá a sua expressão de digital. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, o banco de dados está em Mato Grosso, mas esse banco também está no Brasil inteiro, né? Inclusive, a gente, dentro das varas criminais, a gente alimenta os dados dos bancos do CNJ com os mandados de prisão de origem da vara. Eu pensava que só tinha um perculado. Pra você ver, existe... Tanto. É um artigo que vem com um monte de peculato. O próximo é mais fácil. Modificação ou autorização alteração não autorizada de sistema de informações. Então aqui diz modificar ou alterar sistema de informação ou programa de informática. Ou seja, vou dar um exemplo no judiciário nós temos o famoso PJF. Então aí vem lá um funcionário público que é técnico e diz assim: eu vou alterar o programa para ficar melhor esse programa. E o programa fica melhor. Ele cometeu um crime? Sim. Aqui fala simplesmente modificar ou alterar. Aqui não fala com o fim de obter vantagem ou causar dano. Não precisa dessa finalidade. É simplesmente está proibido de alterar sistema ou programa. Por mais que ele tenha as melhores intenções do universo, ele precisa de autorização. Se trata da segurança dos sistemas e dos programas que envolve toda a administração pública. Então, se ele fizer isso, acaba gerando um crime. Hoje em dia, os bancos de dados, se você tiver logado, por exemplo, e você fizer uma inclusão, uma alteração, exclusão, ele fala que você alterou na tal hora. Isso. Hoje existe um sistema muito seguro. Isso se chama audit, né? É auditoria, né? Aí quando precisa, você faz auditoria no banco de dados, pega tudo. Né? Hoje é muito comum. Portanto, não façam peculato eletrônico. Não tente. Gente, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Aqui é o seguinte: quando fala verbas ou rendas públicas, nós estamos falando daquilo que é arrecadado pela administração pública. As verbas
são aquelas verbas destinadas, por exemplo, o governo federal destina verbas já programadas, e as rendas é aquilo que consegue aferir com algumas coisas que eles cobram, né? Então, verbas ou rendas públicas já estão estabelecidas na lei aonde vai determinado valor. X do valor vai para a saúde, para a educação, para os espetáculos, né? E não tem como o administrador falar assim, eu não acho que esse espetáculo mereça receber esse dinheiro, mas está destinado esse valor. Inclusive, se ele não destinar o valor, ele tem que devolver. Então já existe algo pré-fixado na lei. Por isso a importância da segurança da legislação. Acontece que aqui o funcionário que é responsável a dar o destino dessas verbas ou rendas públicas é da aplicação diversa da estabelecida em lei. Então ele fala assim, por quê? Carnaval? Essa verba foi destinada para o carnaval? Que absurdo! Eu vou destinar essa verba para a saúde. A população pode aplaudir, mas ele está cometendo o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Percebam que o agente em nenhum momento se apropria das verbas ou rendas, ou ele desvia para terceiros. Ele dá uma destinação diversa da estabelecida em lei, mas em favor da própria administração pública. Agora nós temos uma exceção. Por exemplo, aconteceu no Rio de Janeiro. Eu fico assim, gente, às vezes eu fico assim sem entender. Todo final de ano, você pode reparar, todo final de ano tem chuva e o pessoal mora no Rio de Janeiro. Parece que são eventos anunciados. Teve em Santa Catarina também. Teve. Vamos pegar o exemplo de Santa Catarina, que foi aquela comoção, como também teve no Rio. Em Santa Catarina aconteceu isso. Falou, muitas verbas e rendas que eram destinadas a outros setores, o administrador fez para a questão das vítimas. Então, na situação de um estado de necessidade, o administrador pode sim dar às rendas ou verbas públicas destinação diversa da lei, mas sempre em razão do estado de necessidade, que acaba sendo a calamidade, acaba atestando. Salvo, né, professor? Isso. Salvo, está necessidade. Isso. Não está na lei, isso é jurisprudencial, tá? Isso não está na lei, isso é jurisprudencial. E os exemplos que são dados são esses exemplos tristes, né? Aonde teve agora recente o tsunami, né, no outro país lá. Você imagina você tem que pegar tudo que você tem que dar uma outra destinação. Furacão agora, né? Tem agora outro caso dos Estados Unidos que estão queimando-se casas e cidades na Califórnia. Então, nessa situação, gente, você tem que reprogramar o dinheiro. Esse tema tá de... Podemos continuar? Tudo tranquilo? Concussão. Voltamos para o crime de concussão. Vocês viram, nós estamos lá. 312, 313, 314, 315 e agora vamos para 316. A concussão é o exigir, olha o verbo, exigir. É tipo quase que uma ordem, né? Ele exige. Então o momento da consumação se dá com a exigência e não com o recebimento. É um crime formal. É um crime formal. A exigência pode ser por escrito, pode ser por mensagem, pode ser por verbal, mas ele tem que estar, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela.
detalhe importante, se ele usar da violência, deixa de ser concussão e passa a ser extorsão. Porque o exigir requer o quê? Requer que a vítima faça algo. Um exemplo, um caso real que ficou na dúvida se era concussão, ou se era corrupção, ou se era extorsão. O caso das pessoas que atropelaram o filho da Cissa Guimarães. Não sei se vocês acompanharam. Que a filmagem deles entrando, tirando racha, entrando no túnel e o túnel estava fechado. A imagem deles saindo do túnel, os policiais parando eles. O carro aparentemente amassado e com manchas de sangue. E num outro determinado momento da filmagem, na frente do apartamento de um dos motoristas, o policial liberando eles e depois passando na frente do apartamento, do prédio. E aí foi a discussão. Os policiais solicitaram, exigiram, eles ou usaram uma grave ameaça. Alguma coisa os policiais fizeram, porque para liberar diante de tanta evidência, depois passar na porta, alguma coisa aconteceu. Salvo engano, parece que eles foram, salvo engano, não tenho certeza, mas parece que eles foram por extorsão. Que teria utilizado da grave ameaça. Nós temos o excesso de exação. Artigo 316, parágrafo 1º. É uma inclusão que não deveria estar ali, mas está. Por quê, professor? Porque é um crime contra a ordem tributária, né? Não é um crime contra a administração pública em si, é um crime mais específico, é contra a ordem tributária. Mas está lá. A primeira situação é a seguinte: o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a Receita Federal, ela te notifique, a Receita Federal te notifique para pagar para retificar o seu imposto de renda sob pena de multa, porque você não declarou determinado valor. Aí você fala assim, mas como que eu vou declarar esse valor? Se esse valor, eu vou declarar esse valor para fins de arrecadação se não incide o imposto de renda? É uma diária que não incide o imposto de renda. É um auxílio que não incide o imposto de renda. É meu auxílio à saúde. Como que vai incidir o imposto de renda? Mas eles estão fazendo isso e eles sabem que não deveriam fazer. Então, o funcionário público que faz isso, sabendo que ser indevido, responde por esse crime. Gente, sabe aqueles mutirões? A prefeitura quer fazer um acordo do IPTU. Aí faz um mutirão. Chega lá naquele mutirão, né? Lá. Aí você descobre que os caras estão querendo cobrar 10 anos de IPTU. Pode, são só os 5 anos. Porque os outros estão todos prescritos. Ele sabe que é indevido. Sabe o que poderia fazer. Então isso acaba gerando um crime. Segunda situação. O sujeito deve. Ele deve. Quem não deve aqui? Não deve, eu. Não deve. Devo, não nego, pago quando eu puder, mais ou menos isso. Agora, o que não pode existir é cobrança vexatória, humilhante. Até para fins privados, a defesa do consumidor considera crime cobrança vexatória praticada por empresas. Vocês não sabem, vai ficar ligando para vocês de
10 em 10 minutos, 6 horas da manhã, e dá um toque e desliga. Isso é cobrança vexatória. Isso é cobrança vexatória. Isso incide responsabilidade. E a terceira forma deste crime é quando o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Percebam que, em vez de responder por peculato apropriação ou peculato desvio, pelo fato de ele ter recebido o tributo devido, ele vai e se apropria desse tributo devido. Alguma dúvida? Não Não entendi isso. entendi essa parte. É o seguinte, não, é bom vocês perguntarem. Eu estou olhando para controlar o quê? O funcionário, vamos supor, o funcionário vai lá e recebeu o tributo. Você pagou certinho. Aí, em vez de ele entregar o dinheiro para a administração pública, esse dinheiro que é origem de um tributo, lá, que ele deveria recolher para... que ele recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, vou melhorar, gente. Ele não deveria receber o dinheiro, ele cobrou, recebeu o dinheiro de um tributo que ele não deveria cobrar, e aí o que ele tem que fazer? Devolver. Mas não, ele pega para si o dinheiro. Ele desvia para si o dinheiro, ou para outro. Então aqui o dinheiro é de origem de pagamento de tributos que são indevidos. Senhor, a diferença do peculato desvio, aí ele pede, não desvio não? Que no desvio é todo... É que no desvio é o geral. Qualquer coisa que ele venha desviar, peculato desvio. Aqui não. Aqui é um dinheiro de um tributo indevido. Você vê que é uma situação específica. É uma exceção à regra. E aí ele responde por isso. Tem algum que é mais comum ser cobrado em prova? Gente, aqui dificilmente... Esse aqui sim. Esse aqui cai um monte. Mas dificilmente isso aqui cai. Dificilmente. A incidência dele é bem pequena. Mas é só para... Eu vou mostrar para vocês aonde que costuma cair em prova as exceções. Eu estou passando todas as regras, mas as exceções eu vou mostrar. Vamos falar da diferença da corrupção passiva com ativa. Interessante. A corrupção passiva só pode ser praticada por funcionário público e ativa por particular. O funcionário público, aos verbos: solicitar, receber ou aceitar promessa. E o particular, ele oferece ou ele promete. Olha que interessante. Quando o particular pratica a corrupção ativa, o funcionário público pratica a passiva, pode praticar. Então são dois criminosos. Por exemplo, se o particular oferecer e o funcionário público receber, o funcionário público responde pela passiva e o particular pela ativa. Se o particular prometer e o funcionário público aceitar a promessa, o particular ativa e o funcionário público a passiva. Então olha que interessante. Eu falo que isso é um grande erro da lei. Sabia? Porque dois criminosos vão se delatar. Não vão se delatar. Agora, a única situação é que quando ele solicita. Quando ele solicita, se ele pagar a solicitação, o particular não responde por nada. Porque aqui não está falando acatar solicitação. Na verdade, ele é vítima. Você se sente coagido. Você se sente coagido. Certo? Ah, mas é uma solicitação. Mas você se sente mal. Já imaginou você lá, parou e aí? Como é que fica? Me lembro que quando eu dava aula, né?
Você conta esse exemplo. Quando eu dava aula, tinha muito tempo, muitos anos atrás, eu comecei a dar aula com 24 anos. Me pararam. E aí no que me pararam, eu estava com o documento em atraso. Mostrei meu documento. Aí o cara começou a rir de longe. Aí ele veio e falou: professor, não esquece de mim na hora da prova, pode ir. Ele solicitou. Situação, né? Ele solicitou. Eu ia falar: não, me multe. Eu não tinha mais reação. Como que eu ia denunciar ele? Não tinha como denunciar. Você está entendendo? É super constrangedor o solicitar. Super constrangedor. E sempre buscando uma vantagem indevida na corrupção passiva. E na corrupção ativa ele quer um determinado ato. Antes de falar daqui, sabe aquela história de quebrar o galho? Quebra o galho para mim. Então, o que vai acontecer? Vocês serão policiais, se vocês puderem. E aí vocês vão estar lá na delegacia, vai ter aquela fila para fazer boletim de ocorrência. Uma coisa bem legal, né? Aí chega o seu vizinho, seu amigo. Oi, tudo bem e tal? Tem como você quebrar um galho? Passa na frente da fila para poder fazer esse boletim de ocorrência. Você faz na amizade. Esse que você faz na amizade é a chamada corrupção passiva privilegiada. É na amizade. O quebra-galho, gente, é crime. Quebra o galho de mim, mas não visa vantagem indevida. Mas nós vamos ver mais.